Olá, meus amigos, tudo bom? Deus abençoe você e sua família. Que as suas tendas possam se alargar de uma forma gigantesca, abençoada e abençoadora. Ontem a gente falou sobre concupiscência da carne em três aspectos, que espero que se você não ouviu, ouça lá novamente, foi muito interessante. E como eu combinei com vocês, concupiscência da carne, hoje a gente vai falar sobre lascívia. O que é concupiscência, Davi? É aquilo quando tu tá pensando ainda. Então ainda tá na mente que tu tá pensando, né? Fazendo essas conjunturas. Quando tu tá na lascívia, tu já tá aplicando aquilo que tu pensou. Então é um negócio mais complicado, vamos falar assim. Os três aspectos da lascívia na Bíblia: a perda da sensibilidade e do pudor. A lascívia acontece, meus irmãos, quando a consciência da pessoa vai se cauterizando ou se anestesiando. É igual aquele cara que já está no ponto de ser, sabe, de pensar em fazer algo com criança, pedofilia no pior momento da vida, entende? Até que ele perde a capacidade de se envergonhar. Então são três momentos, três ou mais, né? Primeiro tu pensa, tu tá com concupiscência. Aí tu começa a atuar, tu tá com a lascívia. Aí daqui a pouco tu já perde o pudor daquilo. Daqui a pouco se torna crime. É tipo aquele cara, não, eu tô só bebendo um pouquinho, a bebida não me derruba. Aí ele começa a beber mais, uma caixa, aí ele começa já a dormir no boteco. Daqui a pouco, ele já perde o rumo de ir pra casa. Daqui a pouco ele já não tem mais dinheiro, daqui a pouco ele já perde a casa. Eu conheço gente que perdeu prédio. Eu lembro quando eu era menino, um cara assim de frente à nossa casa, no bairro Embratel. Ele morava na outra rua, que no caso era em Nicarágua. Ele perdeu o prédio, que eu acho que ele devia ter uns 50 apartamentos que ele locava. Ele perdeu em jogo, tendo se tornado insensíveis e entregando sua lascívia para a avidez. Cometeram toda a sorte de impureza. Isso está no Efésios 4:19. Uso provocativo do corpo e da linguagem. A lascívia se manifesta na intenção de provocar ou despertar o desejo sexual inadequado no outro, seja por meio de comportamentos, piadas de cunho sexual, vestimentas e vai embora, né? Um negócio bem provocativo, querendo se exibir, etc. Davi, onde é que cabe isso para mim, já que eu sou um homem de Deus? Por isso, porque você é homem de Deus, tu tem que ficar ligado nessas coisas. A gente está sujeito a tudo, seja você líder, pastor, irmão, quem seja. A gente tem olho e a gente muitas vezes peca porque a gente não tem nem coragem de falar esse pecado. A gente não tem nem coragem de se libertar. Meus irmãos, a gente só consegue se libertar é pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus que te lava de todo pecado, de todo mal, que te tira dessa libertinagem. No Novo Testamento, a palavra também é usada para descrever pessoas que usam o perdão e a graça de Deus como uma licença para pecar. É tipo aquele cara, né? Não, eu vou pecar agora, mas já eu peço perdão. Isso aqui só vai se acumulando. Não, eu errei de novo. Irmãos, é que eu sempre afirmo para vocês, eu fico com medo, de verdade. Quando o camarada peca, que ele trai a mulher dele, para ele volta, ele vai fazer aquilo outras vezes. Outras vezes é difícil, difícil o cara voltar e se converter, porque já tá lá dentro, ó. Já entrou no cognitivo dele. Ele passou desses três momentos que eu falei para vocês, de pensar, de agir, perder o pudor. Aí ele começa a fazer, e daqui a pouco ele faz de novo, faz de novo. Você já viu aquele tipo de gente? Eu tinha até um tio, por exemplo, passava 2 anos sem beber, daqui a pouco ele voltava para a bebida e se entregava total. Tenho amigos até pastores que traiu a esposa dele, aí ele casou de novo com a mulher que ele traiu. Daqui a pouco ele já deixou ela de novo, já traiu outra mulher por aquela que ele tinha traído em outro momento. E fica um mundo terrível, terrível. Eu falo isso com uma tristeza no fundo do meu coração. Esse amigo eu me lembro que eu tive um acidente de moto em Paraná, ele me acolheu, mas infelizmente.
Infelizmente. O único soberano é o Senhor Jesus Cristo. Como vencer a lascívia segundo a Escritura? Desenvolver o domínio próprio. A antítese da lascívia, que é o descontrole e o fruto do espírito chamado domínio próprio. Isso a gente vai ler muito em Gálatas, né? No Gálatas 5:23, por exemplo, a capacidade dada por Deus de dizer não aos impulsos da carne, cultivar a modéstia e o respeito. Isso está em 1 Timóteo, no 2:9. Ter zelo pela forma como se comporta, falar e se vestir, visando honrar a Deus e não despertar a cobiça nos outros. Renove a mente, porque tinha que sempre a gente lê o tempo todo, Romanos 12:2. Substituir a busca por estimulação sexual constante pelo preenchimento da mente, o que é puro, justo e amável, de boa fama. Isso está no Filipenses 4:8. Amanhã eu vou fazer essas duas correlações para vocês. Eu sei que ficou um pouco teórico, mas tu ouve de novo, e tu lê a Bíblia, e tu acompanha. Aí tu pensa nessas duas situações, concupiscência e lascívia. E amanhã a gente vai unir essas duas problemáticas para ver como é que a gente pode se blindar, como é que a gente pode se envolver mais na palavra do Senhor, para que você tenha realmente esse texto do Romanos 12 ficar latente no teu entendimento, latente, para que você viva uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, irmãos, o meu maior interesse nesses áudios, nessas reflexões, é que a gente possa se blindar dessas possibilidades do Senhor. Porque quando você está no Senhor e com o Senhor, a gente consegue romper todas essas barreiras. Porque as mesmas problemáticas que você tem, eu também tenho. Eu também tenho. A gente vai se buscando, a gente vai se blindando, vai pedindo ajuda da esposa, dos amigos, dos irmãos, em oração, e tu vai vencendo. É de fé em fé, é de glória em glória, e assim você consegue ter uma desenvoltura melhor na tua vida. E essa bendita dessa lascívia, ela tem que sair da tua mente. Porque, lembra que eu afirmei para vocês a questão do cara que bebe, daqui a pouco ele volta nesse ciclo lascado, o cara que trai. Então, qual que é o maior trunfo? É não cair no pecado. Muitas vezes você vai sentir essa vontade, mas vai orar, vai buscar a inspiração do Senhor, vai buscar entendimento do Senhor. Pastor, mas eu não tenho muita vez ninguém para conversar. Chama o teu pastor, chama a pessoa que você sinta confiança naquilo. E se você não é de nenhuma igreja e está me ouvindo, manda mensagem. Vamos trocar ideia, deixa eu orar contigo, deixa eu abençoar você. Mas se você já tem uma comunidade, fale com o seu líder. Por favor. Por favor, se não tiver, eu estou aqui para te abençoar. Que eu possa ser bênção na tua vida. Davi é perfeito? De jeito maneira. Tem um monte de problemáticas, um monte de problemas. Mas eu tenho um Deus todo-poderoso que pode mudar a tua história. Quero orar por você. Deus, muito obrigado por esse momento tão bom, Jesus. De poder expor todas essas nossas debilidades e saber que o Senhor nos ouve e o Senhor nos abençoa. Abençoa, Deus, esse movimento do DOI. Disciplina, obediência, integridade. Que possa ficar latente, Deus, no nosso entendimento, para que a gente possa ter essa vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Grande abraço!